A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, qual o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Lucas, capítulo 9, versos de número 49 e 50, diz assim: Quem não é contra nós, é por nós. E respondendo João, disse-lhe: Vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Nos proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Irmãos, aqui nós vemos que João, um dos discípulos de Jesus, aleluia, viu um homem, aleluia, que estava expulsando demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E então João, vendo aquilo, ele proibiu aquele homem de expulsar demônios. E aí ele foi dizer para o Senhor que nós vimos um homem que estava expulsando demônios. Louvado seja o nome do Senhor. No teu nome, Jesus. E nós lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus diz: Não os proibais. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem não é contra nós é por nós. Nós não devemos proibir, irmãos, as pessoas de proclamar, ramando que alavá, charabadai, o nome do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que ela venha estar, aonde quer que ela vá. Não devemos proibir, você não deve proibir ninguém de falar do nome de Jesus. Antes, pelo contrário, você tem que incentivar. Rapá, charamando que alavá, charabaia. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo, arrais, terra lavá, ribias, tocomondor, yalavá, charamando que assai. O nome do Senhor Jesus cura, liberta, transforma, rais, te que alavá, charai. Tira o homem da lamação do pecado. O nome do Senhor Jesus é um nome que está acima de todos os nomes, é um nome poderosíssimo que é, aleluia, há um poder indescritível no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: olha, nós proibimos porque não te segue conosco, só porque não segue, aleluia. Tem muitas pessoas, aleluia, que acha que porque a gente não está na mesma denominação que ele, não acha que a gente não está na mesma doutrina que ele. Tem muitas pessoas que acham que é porque a gente não está no mesmo caminho, na mesma igreja, na mesma denominação, na mesma placa que ele, que nós não venhamos, aleluia, que nós não venhamos ter a aprovação de Deus, mas muito pelo contrário. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque estamos não é porque não estamos no mesmo caminho, na mesma religião, na mesma denominação, isso não quer dizer que Jesus não esteja conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem aqui, ele estava expulsando demônios. Não seguia Jesus com os discípulos, mas estava expulsando demônios. Isso significa dizer que ele tinha fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa dizer que ele tinha uma comunhão, ele tinha uma vida de oração. Rapá, choribias, tocomondória. Porque Jesus disse que ninguém pode expulsar essas castas de demônio a não ser por jejum e oração. Rapá, charama. Então este homem, aleluia, com certeza, ele tinha uma vida de oração, embora ele não estivesse seguindo Jesus no mesmo caminho que os discípulos estavam, na mesma, aleluia, no mesmo ambiente que os discípulos estavam, ele tinha uma vida de comunhão, intimidade com Deus. Então Jesus diz: não os proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós achamos, aleluia, que só porque as pessoas não estão no mesmo caminho que nós, na mesma denominação, na mesma placa de igreja que nós achamos que aquelas pessoas não estão tendo, aleluia, a aprovação de Deus. Mas este homem aqui, aleluia, não estava seguindo Jesus com os seus discípulos, mas teve a aprovação do Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Jesus disse: não proíbas, porque quem não é contra nós é por nós. Alavá, charrabaia. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Eu sei quem é ele. Ramã, eu conheço ele. Ribias, estou com Mondor. Ele conhece o meu nome, eu conheço ele. Eu conheço ele também. Aleluia. E eu sei, aleluia, o que ele tem feito. Quem não é, aleluia, contra nós, quem não é contra a luz, é a favor da luz.
ramando, se ele está proclamando o bem, aleluia, então ele está comigo. Ele está comigo e eu estou com ele. Então não proíba. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aleluia, nós aprendemos uma grande lição aqui. Eu aprendo, aleluia, eu aprendo uma grande lição aqui. Porque nem sempre, aleluia, nem sempre estar seguindo a Jesus significa dizer que está tendo uma vida de oração, de comunhão, de purificação e santificação. Este homem estava expulsando demônios, irmãos. Aleluia. No poder que há no nome de Jesus. Esse homem era um homem de fé. Era um homem de fé. O que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? Certa feita levaram um jovem lunático para os discípulos expulsar os demônios e os discípulos não conseguiram expulsar. Rapacha, ramando, que alavacha, rabai. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E o Senhor Jesus disse que era por causa da pouca fé deles. E este homem não estava seguindo Jesus com os discípulos e ele estava expulsando o demônio. Por quê? Significa dizer que ele tinha muita fé, tinha vida de oração, porque o próprio Senhor Jesus disse que ninguém pode expulsar a caça de demônio a não ser por jejum e oração. E tinha uma vida de comunhão. E tinha muita fé no poder que há no nome de Jesus. Porque pelo nome de Jesus os demônios batem em retirada. Pelo nome de Jesus as enfermidades saem. Pelo nome de Jesus, os demônios caem por terra. E ele estava expulsando. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos exercer a nossa fé no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ramando. E aí expulsar o mal. Expulsar as trevas. Expulsar as enfermidades. Expulsar os demônios. Rapachou de que alavar. Charamando o que assai. Expulsar aquilo, aleluia, que é mal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus diz, não os proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Arrapachou de que alavar, charabadai. E o Senhor Jesus disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então este homem que estava expulsando o demônio, Deus era com ele. Embora ele não estivesse ali no mesmo, seguindo Jesus junto com os discípulos, Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele tinha fé, tinha vida de oração, comunhão, consagração e expulsava. Trouxe libertação ali, ó, a algumas pessoas. Ó, o que ele disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. Aleluia. E los proibimos porque não te segue conosco. Então este homem, ele estava expulsando. Tinha fé em Deus. Aleluia, tinha vida de oração. Buscava o Senhor Jesus. Aleluia. Em oração, tinha uma vida de intimidade com Deus, irmão. Ninguém expulsa demônios assim do nada, não. Para expulsar demônios tem que ter vida de oração, consagração, jejum, santificação. Expulsar demônios tem que ter intimidade com Deus. Ramando que alavacha rabaia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Tem que ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é pela fé que os demônios caem. Pela fé que há no nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios saem. Pela fé, pelo jejum e pela oração. Como diz a palavra do Senhor. Então, vamos parar com isso. Aleluia, de achar que Deus só está na nossa vida. Tem gente que acha que Deus só está na vida dele. Ramando que alavar, charai. Tem gente que acha que Deus só está no ministério dele. Tem gente que acha que Deus só está na igreja dele. Tem gente que acha que Deus só anda com ele. Não, irmãos. Deus, ele tem muitos, aleluia, seus. Os seus são muitos, aleluia. Não era apenas os discípulos. Não é apenas os discípulos, tem muitos, aleluia, que servem a Deus, que faz a vontade de Deus, que busca a Deus, que expulsa o mal, proclama a luz nas trevas. Rapacha, rabadai. Aleluia. E o Senhor traz aprovação a esses tais. Aleluia, que embora não esteja, aleluia, na mesma religião, na mesma denominação, mas tem uma vida de purificação, santificação, de graça, tem a presença de Deus na sua vida, irmãos. Tem gente que está na igreja e não tem a presença de Deus na sua vida. E tem gente que está fora da igreja, ramando, e tem a presença de Deus. E carrega a presença de Deus na sua vida. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos e parar de julgar as pessoas, parar de apontar as pessoas e saber que quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer. Ele não usa apenas os discípulos, não. Ele usa quem Ele quer. Ramando, que aquele que colocar na posição, aquele que se colocar na brecha, Deus ele está disposto a usar. Deus ele usa quem Ele quer e nós não devemos questionar.
Rapachou de que alava xarabaia. Não devemos questionar e nem duvidar do poder de Deus, porque muitas das vezes é Deus usando e as pessoas dizem que não é. Ramando que alava xarai. É Deus que usa, irmãos. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quiser, no lugar que Ele quiser manifestar o seu poder, a sua glória, a manifestação do Espírito Santo. Ele manifesta porque Ele é Deus. E Ele não está limitado à mente humana. A mente humana é muito pequena. É, muito pequena. Aleluia. Em visto, aleluia, a soberania e a grandeza de Deus. Então, aleluia, vamos, aleluia, parar, né, de dizer que tem pessoas que não é conosco, que só porque não está na mesma linha de raciocínio que a gente, às vezes não está com o mesmo pensamento que a gente já achamos que Deus não é na vida dele. Mas aqui o próprio Senhor Jesus diz, não proíba, porque quem não é contra nós é por nós. Ou seja, se ele não é contra mim, aleluia, ele é por mim. E se ele é por mim, aleluia, eu serei por ele. Louvado seja o nome do Senhor, eu serei com ele. Aramando que alava, se ele é por mim, se ele proclama a minha palavra, se ele proclama o meu evangelho, se ele proclama a luz nas trevas, rapachou de que alava xarabá, eu serei com ele, porque eu também vim para proclamar luz, eu vim também para proclamar paz, eu vim também para trazer libertação aos cativos, os endemoniados, eu vim para soltar os encarcerados. Ribiaçou, ramanto que alava. Se ele está fazendo isso, eu sou com ele. Rapachou de que alava xarabaia. Porque a minha guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os demônios, é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, contra o príncipe deste século, que é Satanás e as suas legiões. Então, se ele está contra, aleluia, as trevas, alava xarabadai, ele é por mim também, eu sou na vida dele também, porque ele está trazendo, aleluia, libertação, ele está fazendo o bem, aleluia, a pessoas que estão cativas. Louvado seja o nome do Senhor. Rapacha ramando que alava, ribiaçou, ribiando que alava xarabai. Deixa ele usar o meu nome. Ramando que alava xarai. Use o meu nome. O Senhor está dizendo, pode usar o meu nome. Ribiasto, como eu te dou poder e autoridade. Rapachou de que alava. Eu te dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ribiando, vialavá, xarabá, eu te dou a permissão, pode usar. Use o nome do Senhor Jesus, pode usar o meu nome. Alavá, xarabadai. Proclame o nome dele nos seus lábios. Rapá, xaramando que assai. Proclame o nome dele, aleluia, na sua boca. A sua palavra, aleluia, guarde no seu coração e proclame, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Ramando, vialavá, xarabaia. E esse homem estava expulsando demônios no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu imagino este homem lá expulsando os demônios, chegar aos discípulos de Jesus e fazer isso, mandar ele parar. Mandar ele parar só porque não estava seguindo Jesus junto com eles? É muito estranho isso. Por isso que o Senhor Jesus disse, não faça isso. Pode deixar ele proclamar a libertação. Pode deixar. Aleluia. Não faça isso. Quando Jesus está falando isso para João, eu entendo que o Senhor Jesus está dizendo, não faça isso. Por quê? Porque foi eu quem usei ele. Ramando que alava, é eu quem uso, é eu quem liberto, é eu quem transformo. Rapacha ramando viaste, é eu quem faço milagres na terra, é eu quem abro as cadeias do inferno, é eu quem quebro correntes, é eu, ramando. Então não proíba, deixa eles proclamar, deixa eles libertar. Ribiaçou ramando que alava xarabai. Então, aleluia, nós aprendemos muito com a palavra de Deus. Proclame o nome do Senhor Jesus nos seus lábios. O Senhor te dá poder e autoridade hoje para você expulsar os demônios. O Senhor, aleluia, não te proíbe. Ele te traz aprovação no ministério de libertação.
Rapachou de que alava charai. O Senhor te traz a aprovação. No ministério de libertação, o Senhor vai te usar. O Senhor vai usar a sua vida. Aleluia. E muitos irão se levantar para fazer você parar. Rapachou de que alava charabadai. Até mesmo os que estão de dentro, os que estão aos pés de Jesus, eles vão se levantar para nos fazer parar. Mas continue. Porque quem te aprova é Deus, quem te contempla é Deus. Quem te dá a autoridade, o poder e a autoridade que vem do alto é Deus. Então continue proclamando a sua fé, continue com a sua intimidade, com a sua vida de oração. Continue, porque Deus é contigo. Ele é contigo. E se Ele é contigo, quem será contra você? Se Deus é por você, quem será contra você? Tome posse desta palavra. E continue fazendo a obra que o Senhor, obra de libertação que o Senhor colocou em suas mãos, obra de cura, obra de evangelização, qual for a obra que Deus colocou em suas mãos para fazer, continue fazendo, independente dos levantes e de quem tem se levantado e mandado você parar. Você não vai parar. Você não vai parar porque quem te levantou foi Deus. Você não vai parar porque quem, aleluia, te aprovou, quem te chamou, quem te levantou foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai continuar. E o nome do Senhor vai ser glorificado aí neste lugar. Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo.